2 Crônicas 15. Amém? Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obede, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas, quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente, cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbava com toda angústia. Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obede, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. E ajuntou a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinham a ele com grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com eles. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês do ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 600 bois e 6.000 ovelhas. E entraram no concerto de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e com buzinas. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. E também a Maaca, mãe do rei Asa, ele a depôs, para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Será um horrível ídolo. E Asa destruiu o seu horrível ídolo, e o despedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Cedrom. Os altos, porém, não se tiraram de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. E trouxe as coisas que tinha consagrado seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, prata e ouro e utensílios. E não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Neste texto aqui, já começa com Deus falando que ele estava com o povo enquanto o povo estava com ele. E muitas vezes o povo de Israel tinha nome do povo de Deus, mas estava longe do Senhor. E o Senhor deixa claro ao povo que quando o povo o buscasse, o povo o encontraria. Mas quando o povo se afastasse do Senhor, o Senhor não estaria com eles. E muitas vezes nós estamos assim também, na nossa vida espiritual. Dizemos que somos filhos de Deus, que somos povo de Deus, mas estamos longe do Senhor. E quando o nosso coração, ou quando as nossas atitudes, os nossos procedimentos estão longe do Senhor, o Senhor também está longe de nós. Porque o Senhor não habita onde habita o pecado. O Senhor não se faz presente onde Ele não é o centro. Então, nós precisamos ter essa consciência. E no versículo
2, a parte B diz: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Então Deus deixa claro aqui que Deus tem compromisso com nós, enquanto nós temos compromisso com Ele. Muitas vezes nós pensamos que nós podemos quebrar o nosso compromisso com Deus e que Deus vai continuar conosco. Não. Deus está conosco enquanto nós estivermos com Ele. A partir do momento que nós o deixarmos, Deus não tem mais compromisso conosco. E o povo de Israel havia deixado o Senhor. E estava passando por muitas angústias, por muitas coisas, porque havia deixado Deus de lado. E muitas vezes nas nossas vidas, nós deixamos Deus de lado e passamos por muitas situações e não nos damos conta do porquê que as coisas estão acontecendo na nossa vida. E o povo aqui precisou que um profeta chegasse a Asa, que era o seu rei, e lhe dissesse algumas verdades. Então, nós vamos ver algumas coisas que acontecem quando Deus não está conosco. E nós podemos fazer uma avaliação se nós estamos realmente com Deus ao nosso lado, se Deus está conosco ou nós só pensamos que estamos com Deus. Primeira coisa que acontece conosco quando Deus não está conosco, nós sentimos angústia. No versículo 4 e no versículo 6 fala sobre a angústia. E a angústia é sofrimento, é agonia, é ansiedade. Irmão, se você tem sentido angústia, se você tem sentido ansiedade, se você tem sentido um sofrimento meio que inexplicável, mas está tudo bem, eu não sei por que isso está no meu coração, está tudo bem. Talvez é porque a presença de Deus já não está onde ela deveria estar na sua vida. A ausência de Deus nos traz angústia, entristece a nossa alma. Nós precisamos da presença de Deus. E quando a angústia vem sobre nossas vidas, quando a ansiedade toma conta de nossas vidas, talvez seja porque Deus não está presente mais. Outra coisa, vivemos em guerras. Nós vemos no versículo 5 e 6 que aquele povo estava em guerra. Havia guerra de cidade contra cidade, gente contra gente. Quando estamos em guerra, guerra é ausência de paz. Nada está bom. Pode ser que o nosso trabalho é o que a gente gostaria de ter, mas não está bom. Pode ser que na nossa casa as coisas estejam indo bem, mas aqui dentro não está bom. E nós começamos a fazer guerras com as pessoas ao nosso redor, porque não temos paz no nosso coração. A ausência de Deus traz guerra, porque a verdadeira paz só Deus pode nos dar. A verdadeira paz no nosso coração só Deus traz. Aquela paz em meio a todas as dificuldades da vida. Essa paz vem de Deus. E se há ausência de Deus, há ausência de paz. Perturbações, perder a serenidade, não conseguir tomar decisões certas. Quando nós estamos perturbados, quando a nossa serenidade, quer dizer, aquela vida tranquila, nós tomando as decisões tranquilas, quando isso não está acontecendo na nossa vida, nós estamos perdendo a presença de Deus em nós. Nós não conseguimos tomar as decisões certas. A gente se esforça para tomar decisões e as decisões que tomamos nos levam para o caminho errado. O fim delas não é o que nós desejamos. Nós pensamos que estamos fazendo a coisa certa, mas não dá certo. Por quê?
porque estamos longe da presença de Deus. O povo de Israel estava vivendo essa situação. Ele estava longe de Deus e estava acontecendo tudo isso no meio do povo. Não havia mais alegria. Não havia mais paz. E as decisões não estavam sendo tomadas de maneira correta. Então o povo estava perecendo. Mas era o povo de Deus. Mas diz no versículo 3, no final deles, Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, mas era o povo de Deus. Como o povo que se chama pelo nome estava sem o seu Deus. Irmãos, se isto aconteceu com o povo de Israel, pode acontecer conosco. Achamos que somos povo de Deus, mas estamos sem Deus. Estamos vivendo longe de Deus, longe da presença de Deus. Então, quando nós estamos sentindo isso dentro de nós, quando há angústia em nossa vida, quando há guerras em nossa vida, quando há perturbações em nossa vida, é momento de nós pararmos e pensar: onde está Deus na minha vida? Em que lugar está Deus na minha vida? Qual a prioridade que eu estou dando para Deus? Ele é o centro da minha vida? E aí, o Espírito de Deus fala através do profeta, e Asa, o rei, ele toma uma atitude. A palavra de Deus entrou no coração do rei. E ele toma a atitude para voltar então a sentir a presença de Deus. E as atitudes que Asa tomou, nós vamos ver, e são atitudes que nós temos que tomar para novamente ter a presença de Deus na nossa vida. A primeira atitude do rei Asa está no versículo 8, diz assim: ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se. E a primeira coisa, quando nós ouvimos algo de Deus para a nossa vida, algo que Deus quer de nós, a primeira atitude é esforçar-se. Irmãos, nós não conseguimos fazer nada sem esforço. Nós não podemos achar que nós vamos estar revestidos de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, sem esforço algum. Sem pagar o preço por isso. A primeira atitude é esforçar-se. Eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi o que eu preciso mudar na minha vida. Então isso vai exigir de mim esforço. Eu tenho que me esforçar para adquirir isso. Irmãos, tudo na nossa vida nós conquistamos com esforço. Nosso trabalho, melhorias do nosso trabalho é com esforço. O nosso estudo depende do nosso esforço, né? Tudo que nós queremos na vida é adquirido com esforço. Por que você acha que as coisas de Deus são diferentes? As coisas de Deus também nós adquirimos com esforço. Sem esforço, nós não conseguimos. Quem acha que Deus vai dar tudo para você, você sentadinho de braço cruzado, está enganado. Isso nunca vai acontecer. Deus quer ver o teu esforço, o quanto você se esforça por Ele. Você se esforça para tudo, por que para Deus não? Você se esforça para o seu trabalho, você se esforça para a sua faculdade, para os seus estudos, você se esforça para a sua família, mas não quer se esforçar para Deus? Não quer tirar um tempo para Deus? Então, a primeira atitude nossa é esforçar-se. Nós não vamos mudar a situação espiritual nossa sem esforço. E quem acha que é assim, nunca vai alcançar as promessas de Deus. Segunda coisa, ele tirou as abominações, né? Esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e Benjamim.
ele jogou fora tudo aquilo que não agradava a Deus. Ele jogou fora, ele tirou, ele jogou para longe. Irmãos, se você quer ter a presença de Deus, se você quer ter Deus ao seu lado, você precisa jogar fora tudo que não pertence a Deus. Tudo. As coisas que você gosta, mas que não agradam a Deus, você tem que jogar fora. Tudo. Todas as abominações você tem que tirar da sua vida. Porque se nós não tirarmos as abominações da nossa vida, não há como nós acharmos o Senhor. Não tem como. Deus não habita onde habita o pecado. Não há como Deus habitar onde existe o pecado. Você quer estar na presença de Deus, ser uma bênção, ser usado por Deus? Jogue fora as abominações da tua vida. Jogue fora o pecado. Jogue fora palavras torpes. Jogue fora a tua vontade. Mate a sua carne. Nós cantamos aqui, mas eu morri para este mundo. Será que morremos para este mundo mesmo? Se você não morreu para os teus desejos, você não pode estar na presença de Deus. Para estarmos na presença de Deus, temos que jogar fora as abominações da nossa vida. Temos que deixar de lado aquilo que não agrada a Deus. E foi isso que o rei fez. Ele jogou fora tudo que não agradava ao Senhor. Outra coisa que Asa fez, ele renovou o altar do Senhor. No versículo 8 também. Parte final. E renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Então ele renovou o altar do Senhor. Nós precisamos renovar na nossa vida o lugar de Deus. Porque às vezes Deus não é o primeiro lugar na nossa vida. Às vezes nós nos afastamos tanto de Deus, que no lugar de Deus na nossa vida tem de tudo, menos Deus. Nós precisamos renovar o altar do Senhor. Quem é o altar do Senhor hoje? Não é isso aqui não, irmãos. Isso aqui não é o altar de Deus. O altar de Deus somos eu e você. É a nossa vida. Será que Deus é o centro da nossa vida? Será que nós não precisamos renovar o lugar de Deus na nossa vida? Será que as circunstâncias da vida, os desejos nossos, o pecado e tantas outras coisas tirou o lugar de Deus na nossa vida? Deus não é o principal. Se Deus não é o principal da nossa vida, Deus não está presente em nós. Ele está longe. Outra coisa que o rei fez. Fizeram um concerto com Deus. Versículo 12. E entraram no concerto de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Nós precisamos fazer um concerto com Deus. Se diante dessas coisas que eu tenho falado aqui, nós reconhecemos que estamos longe de Deus, nós precisamos fazer um concerto de novo com Deus. Nós precisamos fazer uma nova aliança com Deus. E aí diz aqui que essa aliança ela foi feita com o coração e com a alma. Irmãos, com o coração, porque nós precisamos sentir. Aí entra os nossos sentimentos. Nós precisamos sentir a necessidade de refazer o nosso concerto com Deus. Nós precisamos sentir o toque de Deus em nós. Então envolve o nosso coração, os nossos sentimentos. Mas não para aqui nos nossos sentimentos. Ele fala com toda a nossa alma. E aí entra aqui, ó, o nosso intelecto. O concerto com Deus não pode se basear só no nosso emocional, sabe? Só nos nossos sentimentos. Nós ouvimos a palavra de Deus e nós nos sentimos compungidos pela palavra.
mas é só no nosso coração. Quer dizer, nós até choramos na presença de Deus aqui na igreja, mas saímos da porta para fora e amanhã ela não tem mais efeito na nossa vida. E amanhã ela não muda nada na minha vida, eu continuo praticando as mesmas coisas. Então, não valeu, irmãos. É só do coração. É só sentimentalismo. Precisa ver o sentimento, porque Deus age nos nossos sentimentos, na sensibilidade nossa. Mas precisa ser feito com a nossa alma, quer dizer, com o nosso intelecto. Eu preciso ter consciência da aliança que estou fazendo com Deus. Precisa ser uma aliança consciente e verdadeira. Não pode ser só no emocionalismo. Essa renovação de aliança, esse concerto com o Senhor tem que valer hoje, mas tem que valer amanhã. Então, muitas vezes nós nos choramos na presença de Deus, mas é só com o nosso coração, não é com a nossa alma. É passageiro. É passageiro. Aqui choramos, mas lá fora não mudamos, continuamos do mesmo jeito. Continuamos uma vida de pecado, continuamos levando a vida como a gente quer. Então foi apenas do coração, não partiu da alma. E o povo aqui, ele fez um concerto com Deus, de todo o coração e de toda a alma. Sentimentalmente, mas consciente também do que estava fazendo. Então nós precisamos renovar a nossa aliança com Deus. Aliança de fidelidade, de lealdade. Nós precisamos. Porque se nós não tivermos um concerto com Deus, Deus não está conosco. O povo de Israel há muito já não tinha o Senhor. Será que nós não estamos vivendo uma vida religiosa? Pensamos que estamos com Deus, mas há muito não estamos mais na presença do Senhor. Há muito o deixamos. E Deus é claro aqui, se nós o deixarmos, Ele nos deixa também. Não pense você que você pode fazer o que você quiser e Deus vai estar aí do seu lado. Não é assim. Deus tem compromisso com você enquanto você estiver compromisso com Deus. A partir do momento que você quebrar a aliança com Deus, Deus não tem mais compromisso com você. Então nós precisamos fazer um concerto com Deus. E esse concerto precisa ser com alegria. Versículo 15. E todo Judá se alegrou desse juramento, porque com todo o seu coração juraram e com toda a sua vontade o buscaram e o acharam, e o Senhor lhe deu repouso. Então, nós precisamos voltar para o Senhor com alegria. Precisa nos alegrar a volta para o Senhor. Precisa ser uma volta, diz aqui que eles tocaram buzinas, cantaram, foi com grande voz, com grande júbilo, que eles fizeram um novo concerto com o Senhor. Então, a volta para o Senhor tem que trazer alegria. Porque se não trouxer alegria em nós, é porque nós ainda amamos mais o mundo do que a Deus. Se estar na presença de Deus, que exige eu abandonar as coisas do mundo, e isso me traz tristeza, então eu ainda amo mais as coisas do mundo do que a presença de Deus. Então nós precisamos nos voltar para Deus com alegria. Com alegria. Se for com tristeza, nós amamos mais o mundo. E aí, como que nós queremos Deus? Com toda a sua vontade, no versículo 15 também fala, né? Com toda a sua vontade o buscaram. Nós não podemos encontrar Deus se nós não buscarmos com toda a nossa vontade. Eu quero Deus. Eu quero Deus e eu vou buscar com toda a minha vontade. Muitas vezes nós queremos Deus, mas a nossa vontade não é buscar a Deus. A nossa vontade é fazer os nossos desejos. A nossa vontade é realizar aquilo que nós gostamos, aquilo que nós achamos que é certo. E nós ouvimos no estudo ontem sobre apostasia. E a apostasia acontece no meio da igreja.
E apostatar é deixar de praticar a palavra de Deus. Se você está deixando de praticar a palavra de Deus, a sua vontade maior não é Deus. E para nós encontrarmos Deus, tem que ser com toda a nossa vontade. Deus tem que ver em nós a vontade de servi-lo, a vontade de agradá-lo, a vontade de estar aos pés dele. Porque quando o povo fez isso, diz o versículo 15 também, com toda a sua vontade o buscaram e o acharam, e o Senhor lhe deu repouso em redor. Quando eles buscaram, quando eles fizeram tudo o que precisava, eles buscaram o Senhor e o acharam. Quando você busca Deus, você tem achado Deus? Quando você dobra o seu joelho para orar, você tem encontrado Deus? Você tem sentido Deus? Ele está presente na sua vida? Ele está presente nas tuas decisões? Será que você tem achado Deus? Muitas vezes nós estamos como o povo de Israel, nos chamando o povo de Deus, mas longe de Deus. Nós dizemos que somos filhos de Deus, mas de Deus na nossa vida tem muito pouco, ou quase nada. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E muitas vezes nós estamos vivendo uma vida religiosa. Irmãos, igreja não salva ninguém. A Igreja Batista Independente não vai te salvar, não. Você vir ao culto não significa que você vai ser salvo. O que te leva à salvação é estar na presença de Deus, é fazer a vontade de Deus, é obedecer à vontade de Deus. Obediência. E muitas vezes nós queremos os benefícios de Deus, queremos que Deus nos dê tudo o que pedimos, mas não fazemos nada do que Ele nos pede. Você quer receber de Deus na sua vida o que você deseja? Comece sendo filho obediente. Sabe, quando os nossos filhos são obedientes a nós, a gente se desdobra para fazer a vontade deles. Nós que somos pais. Por mais que não dê para comprar alguma coisa para eles, mas pela obediência deles, a gente se desdobra para dar o que eles querem. Porque são obedientes. É um prazer para nós abençoar o filho quando ele é obediente. Você acha que Deus tem prazer na tua desobediência? Como você acha que Deus vai te tratar sendo desobediente a Ele? Fazendo a tua vontade e não a dele, você acha que Deus vai te dar tudo? Porque você tem o nome de cristão? Nós precisamos ser cristãos, não ter o nome de cristão. Ser cristão quer dizer ser como Cristo quer. Se eu sou cristão, é porque eu obedeço a Cristo. Cristo é o centro da minha vida. Mas se nós não tivermos a nossa vida assim, a presença de Deus não está conosco. E muitas vezes nós estamos angustiados, nós estamos perturbados, nós estamos sem paz no nosso coração. E aí nós achamos que é as circunstâncias da vida. É porque não deu, as coisas não deu como eu queria. É por causa disso. Nós arrumamos 1000 coisas para justificar isso em nós. Mas quando isso está presente na nossa vida, significa que a presença de Deus está longe de nós. E se nós quisermos ter a presença de Deus e deixar a angústia, deixar as guerras, as perturbações, nós precisamos nos voltar para o Senhor. Nós precisamos nos esforçar.
Porque sem esforço, irmão, ninguém verá Deus. A nossa vida cristã é feita de esforço, é feita de luta, é feita de batalha. Não pense você que você ficar em casa, em vez de vir ao culto de oração, vai te trazer vitória. Agora começou o inverno, tá frio. Mas eu preciso me esforçar. Gente, para o nosso serviço, esteja calor, esteja chovendo, esteja frio, nós vamos. Não é verdade? Alguém aqui falta do serviço porque está frio? Hoje está frio, não vou trabalhar. A gente vai, né? Pode estar caindo neve. Hoje está frio, não vou orar. Eu não vou na oração. Eu não vou no culto, hoje está frio. Hoje tem aquele programa que eu quero assistir. Tem muita gente trocando Deus por coisas do mundo. Tem muita gente trocando Deus por uma novela. E aí, quando você precisa de Deus, Senhor, socorro! Se você não está com Ele, Ele também não está com você. Isso significa que nos momentos de aflições, você vai estar sozinho. Isso significa que nos momentos teus, que você vai precisar, Deus não vai estar presente, porque você não está com Ele. Se queremos Deus, nós precisamos o buscar de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, para que Ele esteja presente na nossa vida. Irmãos, ou nós queremos Deus, ou nós queremos o mundo. Não dá para servir os dois. Não dá. Ou nós agradamos Deus, ou nós desagradamos Deus. E o que mais temos feito? O que mais você tem feito na tua vida? Você tem agradado a Deus ou desagradado a Deus? Pese na balança. Qual tem sido tuas atitudes? E como está aqui dentro de você? Isso reflete como nós estamos com Deus. Quando nós estamos bem, estamos em paz aqui dentro, é porque nós estamos bem com Deus. Mas quando aqui, interiormente, não estamos bem, é porque muitas vezes estamos longe de Deus. Nos dizemos filhos dele, mas estamos muito longe dele. Deus, Ele não resiste a um coração que se quebranta aos seus pés. O povo tinha feito coisas que não agradavam a Deus. O povo de Deus tinha deixado Deus. Mas quando este povo reconheceu seus erros, quando este povo reconheceu suas limitações, quando este povo resolveu tomar uma postura diante de Deus e o buscar e se voltar para Ele, Deus novamente se revela a este povo. E é isso que Deus quer de nós. Deus quer continuar conosco, mas depende se nós queremos continuar com Ele. São nossas atitudes que demonstram o que queremos de Deus. Será que nós não precisamos renovar o nosso concerto com Deus? Será que nós não precisamos renovar a nossa aliança com Deus? Será que nós não temos deixado Deus em segundo plano na nossa vida? Será que as coisas deste mundo não têm sido mais importantes para nós do que Deus? Qual o esforço que você está tendo por Deus? Você tem se esforçado por Deus? Você realmente tem se esforçado por Deus? Você já jogou fora as abominações da tua vida? Todas. Todas as abominações. Tudo que não agrada a Deus eu preciso deixar, irmãos. Tudo. Não pode ter um pouquinho assim. Para Deus é 100%. 99% não dá. Você já jogou fora todas as abominações da sua vida? Você já se desfez de tudo que não agrada a Deus? Você já
colocou Deus no lugar que Ele pertence na tua vida? Deus é o centro da tua vida? Deus é o que te comanda? Quando você vai fazer algo, é Deus em primeiro lugar? Tuas atitudes refletem Deus? Se Deus é o centro da nossa vida, nossas atitudes refletem Deus. Por onde eu passo, minhas atitudes refletem Deus. Quando Deus é o centro da minha vida. Se minhas atitudes não estão refletindo Deus, seja na minha casa, seja no meu trabalho, seja na escola, seja com meus amigos, se minhas atitudes não refletem Deus, será que Deus é o centro da minha vida? Como têm sido tuas atitudes? As pessoas quando te veem, dizem o quê? Lá vai um cristão verdadeiro? Será que não está na hora de nós renovar o altar do Senhor? Refazer a nossa vida com Deus? Mostrar Deus em nós? O que nós estamos esperando para acharmos Deus? O que nós estamos esperando para encontrarmos Deus? Nós estamos vendo que a volta do Senhor está próxima. A volta do Senhor não vai demorar, não. E às vezes, porque nós não queremos tirar as abominações da nossa vida, ou porque nós não queremos nos esforçar, ou porque nós não damos o lugar que Deus tem de direito em nós, nós vamos ficar aqui. Jesus volta e nós perdemos a eternidade. Porque nós queremos o mundo, mas queremos a nossa salvação. Ou nós escolhemos a salvação, ou nós escolhemos o mundo. Nós cantamos aqui, né? Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Irmãos, tudo depende de nossas escolhas. Não é Deus que vai colocar em nós esse desejo. É nós que precisamos criar o desejo por Deus em nós. A parte de Deus é fiel em cumprir, mas a tua parte Ele não vai fazer. Se você não se consertar com o Senhor não vai vir fazer você à força se consertar com Ele. Mas Ele pode vir e você ficar, porque você não se consertou com o seu Deus. Não troque a eternidade por prazeres que passam. Os prazeres desta vida são passageiros, eles acabam rápido. E nós jogamos fora a eternidade por coisas sem valor algum. Será que você não tem trocado a sua eternidade por coisas sem valor? Como está a nossa vida? Como estão nossas atitudes com Deus? Deus quer se revelar a nós. É desejo de Deus ter comunhão com nós. Ele sempre quis ter comunhão com o homem. Mas se nós não nos esforçar, se nós não tirar as abominações, se nós não renovar o nosso altar ao Senhor, se nós não tivermos uma aliança com Ele, não estamos em comunhão com Ele. Não pense você que você pode zombar de Deus. Às vezes, as pessoas acham assim, mas eu pequei e nada aconteceu. Que é um sinal para você continuar no pecado. Nada aconteceu porque Deus é misericordioso com você. E Ele está te dando chance de se consertar. Mas se você não se consertar, pode ser tarde demais para você. Não espere o último momento, porque pode não dar tempo. Pode não dar tempo.
Não espere se voltar para o Senhor, porque pode não dar tempo. Jesus pode voltar e a Bíblia diz que vai ser num abrir e fechar de olhos. E é muito rápido, não dá tempo. Então, irmãos, como está nossa vida com Deus? Como está a tua vida com Deus? Você tem encontrado Deus? Você tem sentido a presença de Deus? Se isso não tem acontecido, reveja a sua vida, reveja a sua postura, porque podemos estar como o povo aqui, com o nome de filho de Deus, mas longe de Deus, muito longe de Deus. Nós só o encontramos quando nós o buscarmos de todo o nosso coração e de toda a nossa mente. Vamos nos colocar em pé. Vamos estar orando.